Antes de começar, se você é contra o racismo e acredita que todas as pessoas merecem respeito, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. O que você vai ver agora é revoltante e precisa ser falado. De onde você está assistindo? Comenta aqui embaixo, porque essa história precisa chegar o mais longe possível. Agora me diz, você já viu um negro ser tratado de forma injusta, simplesmente pela cor da pele? O racismo ainda está presente na nossa sociedade. E hoje você vai ver um caso que prova isso da pior forma possível. Se prepara, porque essa história vai te deixar indignado. Vamos pro vídeo. A humilhação foi pública. O esculacho inevitável. A mulher que se achava no direito de decidir quem pode ou não viajar naquele avião não fazia ideia de quem estava tentando humilhar. Ela apontou o dedo, exigiu minha retirada e fez um escândalo. Mas quando viu o que eu tirei do bolso, ficou pálida. O rosto dela congelou, a boca tremia, e naquele momento ela percebeu que tinha cometido o maior erro da vida dela. Essa é a história de uma racista que achou que podia me tirar do meu próprio assento. Mas foi ela quem acabou saindo dali envergonhada e humilhada diante de todos. O voo estava tranquilo e eu já estava confortável no meu assento. Coloquei os fones de ouvido, peguei meu livro e comecei a ler. Era para ser uma viagem comum, sem complicações. Mas então eu senti aquela sensação de estar sendo observado. Levantei o olhar e vi uma mulher, algumas fileiras à frente, me encarando com um olhar frio e desconfiado. No começo ignorei, mas ela não parava. A cada virada de página, lá estava ela me analisando, torcendo o nariz, claramente incomodada com a minha presença, até que, de repente, ela levanta a mão e chama a comissária de bordo. Eu não conseguia ouvir o que ela dizia, mas o tom de voz era firme e irritado. A comissária, visivelmente desconfortável, se aproxima de mim e pergunta educadamente: "Senhor, posso ver sua passagem, por favor?" Eu tiro o bilhete do bolso e entrego. Ela confere o número do assento, verifica a passagem e me devolve com um sorriso. "Está tudo certo, senhor." Mas a mulher não aceita. Ela cruza os braços e diz, alto o suficiente para todos ao redor ouvirem: "Não pode estar certo. Ele não deveria estar aqui. Esse assento não é para gente como ele." O silêncio tomou conta do avião. Algumas pessoas começaram a olhar. A comissária, tentando manter a calma, explicou de novo: "Senhora, o bilhete dele está correto. Ele tem todo o direito de estar nesse assento." Mas a mulher continuava. Batia o pé, apontava para mim e dizia: "Eu paguei caro por esse voo. Não quero sentar perto dele. Ou ele sai, ou eu saio." O avião inteiro agora estava em silêncio. Todos olhavam para mim esperando minha reação. Eu fechei o livro devagar, tirei os fones de ouvido, olhei diretamente nos olhos dela e dei um pequeno sorriso. Então, lentamente, coloquei a mão no bolso e tirei o que ela menos esperava ver. Eu coloquei a mão no bolso devagar. O olhar dela seguia cada movimento meu, como se já soubesse que tinha falado demais. Ela cruzou os braços, bufou e murmurou: "Isso é um absurdo. Eu exijo que ele saia." Mas então, eu puxei o distintivo. O brilho dourado refletiu na luz do avião. O silêncio foi quebrado pelo som do couro da minha carteira se abrindo. Naquele instante, a mulher arregalou os olhos. Sua expressão de arrogância derreteu para algo completamente diferente, puro pânico. Levantei o distintivo e disse com a voz firme: "Agente especial do FBI. E agora me diz, por que exatamente eu não deveria estar sentado aqui?" A comissária arregalou os olhos e olhou para a mulher. Os passageiros ao redor começaram a cochichar. A mulher ficou muda. Tentou abrir a boca, mas nenhuma palavra saía. Ela piscava rápido, tentando encontrar uma saída. Eu só... Mas ela não conseguiu completar a frase. O rosto dela ficou vermelho, as mãos tremiam. O avião inteiro estava olhando para ela agora, e não para mim. O silêncio foi ensurdecedor. Ela tentou rir nervosamente, mas nem ela acreditava. Mas na própria superioridade. A comissária pigarreou e se virou para mim. "Senhor, há algo que possamos fazer por você?" Dei um sorriso de canto e falei calmamente: "Na verdade, sim. Acho que alguém aqui precisa encontrar um novo assento." A mulher piscou, desesperada.
Olhou para os lados como se procurasse apoio, mas ninguém estava do lado dela. Ela estava completamente sozinha. A comissária entendeu o recado, e sem mais um pio, a mulher foi retirada do seu assento. Caminhou pelo corredor de cabeça baixa, encolhida, como se quisesse desaparecer. O avião todo assistiu em silêncio. No instante em que ela desapareceu para outro assento lá no fundo, um homem na fileira ao lado murmurou: "Isso foi lindo!" E então o avião inteiro explodiu em aplausos. Peguei meu livro de volta, recostei no assento e sorri. Afinal, quem é que não gosta de ver um racista levando o esculacho que merece? O avião inteiro aplaudia. Alguns passageiros olhavam para mim com respeito. Outros balançavam a cabeça, incrédulos com a ousadia da mulher. Mas ela... Bom, ela estava no fundo do avião agora, encolhida, provavelmente desejando desaparecer. Recostei no assento e voltei ao meu livro. Mas a adrenalina ainda corria nas minhas veias. Eu sabia que isso não era o fim. Pessoas como ela nunca aceitam a própria derrota tão facilmente, e eu estava certo. Poucos minutos depois, senti uma presença se aproximando. Levantei os olhos devagar, e lá estava ela, parada no corredor, ao lado do meu assento, agora com uma expressão que misturava vergonha e raiva contida. E eu... A voz dela saiu fraca, quase engasgada. Ela olhou ao redor, vendo que todo mundo ainda prestava atenção. Eu não sabia. Cruzei os braços e levantei uma sobrancelha. Não sabia o que ela engoliu seco. Eu não sabia que você era do FBI. Soltei uma risada curta e irônica. Ah, entendi. Então o problema não era minha cor. Era só porque você achou que eu não era alguém importante, certo? O rosto dela ficou ainda mais vermelho. Não foi isso que eu quis dizer. Inclinei a cabeça olhando diretamente nos olhos dela. Mas foi exatamente isso que você quis dizer. E agora que percebeu o tamanho do erro, está tentando consertar. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Pela primeira vez, acho que ela realmente entendeu o que tinha feito. A comissária de bordo surgiu logo atrás dela, os braços cruzados. Senhora, por favor, volte para o seu assento. A mulher hesitou por um segundo, mas diante do olhar firme da comissária e dos passageiros que ainda observavam tudo, ela apenas assentiu e voltou com os ombros caídos, derrotada, dessa vez para sempre em silêncio. E eu? Bom, fechei os olhos e finalmente relaxei. Afinal, nada como ver um racista levando a dose exata da humilhação que merece. A tensão no avião finalmente se dissipava, mas ainda era possível sentir um clima estranho no ar. Algumas pessoas continuavam, me lançando olhares discretos, como se quisessem me parabenizar, mas evitavam falar alto. Outras, claramente incomodadas com a cena que acabaram de presenciar, fingiam que nada aconteceu. Mas então, um senhor idoso, sentado 2 fileiras à frente, virou-se para mim com um sorriso respeitoso e disse em voz alta: "Filho, eu já vi muita coisa nessa vida, mas essa foi a melhor lição que alguém poderia dar a um racista." O avião explodiu em risadas e concordâncias. Um jovem, provavelmente na casa dos 20 anos, levantou o punho e disse: "Representou demais, irmão." Eu apenas sorri, ergui o punho em resposta e voltei ao meu livro. Mas no fundo eu sabia que aquela mulher não ia esquecer esse momento pelo resto da vida. Mas a história ainda não tinha acabado. Poucos minutos depois, a comissária de bordo se aproximou de mim novamente, mas dessa vez com uma expressão diferente. Ela parecia satisfeita. "Senhor", disse ela, inclinando-se um pouco, "o piloto ficou sabendo do incidente e pediu para avisar que, se a senhora continuar causando qualquer problema, nós temos permissão para removê-la do voo no próximo pouso." Dei um sorriso de canto. Bom saber. Ela assentiu e saiu, mas antes que pudesse dar 2 passos, a mulher racista, lá do fundo do avião, chamou a atenção dela. "O que ele está dizendo para você? Ele está me ameaçando?" A comissária revirou os olhos, claramente sem paciência. "Senhora, eu sugiro que aproveite o resto do voo em silêncio." Dessa vez, ela não respondeu. Apenas afundou no assento, com o rosto vermelho e os lábios trêmulos. Eu me recostei, finalmente, relaxado.
Se tem algo que um racista odeia mais do que ser exposto, é ser ignorado depois da humilhação. E eu fiz questão de deixá-la no esquecimento. O avião seguia viagem, mas a tensão ainda estava no ar. A passageira racista, agora derrotada e humilhada, tentava se esconder na própria vergonha. Eu sentia os olhares ao meu redor, mas mantive a postura tranquila. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um dos comissários de bordo se aproximou de mim com um sorriso discreto. Ele olhou para os lados, se inclinou um pouco e disse em um tom baixo: "Senhor, o piloto gostaria de falar com você depois do voo." Levantei a sobrancelha. "O piloto?" O comissário assentiu. "Sim." Ele ficou sabendo de tudo e pediu para encontrá-lo assim que pousarmos. Isso chamou a atenção de alguns passageiros. O senhor idoso da frente virou-se para mim com um olhar curioso. O jovem que havia me apoiado antes cruzou os braços e sorriu como se soubesse que algo ainda maior estava por vir. E a mulher racista? Bom, ao ouvir aquilo, ela praticamente se afundou no assento. Seu olhar antes arrogante agora estava apavorado. O avião pousou, e enquanto todos desembarcavam, a comissária me guiou até a cabine. Quando a porta se abriu, um homem alto, de uniforme impecável, me esperava com um sorriso firme. "Agente, ouvi falar da situação. Eu queria te agradecer." Estendi a mão e ele apertou com força. Não fiz nada além do que era certo. Ele soltou uma risada curta, pois é exatamente disso que o mundo precisa. Mais pessoas dispostas a fazer o que é certo. Foi quando algo ainda mais inesperado aconteceu. A passageira racista, que parecia querer fugir dali o mais rápido possível, foi abordada por seguranças do aeroporto. Ela empalideceu. O que está acontecendo?" Um dos seguranças olhou para mim e depois para ela. "Senhora, precisamos que nos acompanhe." O piloto cruzou os braços e explicou. "Recebemos uma denúncia de comportamento disruptivo a bordo. Como medida de segurança, vamos investigar o caso." A mulher começou a tremer. "Eu não fiz nada de errado. Eu apenas assistia em silêncio enquanto ela, que minutos atrás se achava no controle da situação, agora estava sendo escoltada para prestar esclarecimentos." No fundo, o senhor idoso do voo observava tudo e soltou uma gargalhada. "Ah, meu Deus! Esse voo foi melhor do que qualquer filme que eu já assisti." O jovem ao lado dele gravava tudo com o celular e disse animado: "Esse vídeo vai explodir na internet." Eu apenas sorri. Guardei meu distintivo e caminhei pelo aeroporto. Porque naquele dia a verdadeira lição tinha sido dada e o mundo inteiro ia ver. A mulher foi levada pelos seguranças, ainda tentando argumentar, mas suas palavras saíam emboladas, sem convicção. O medo agora tomava conta dela. Eu segui meu caminho pelo aeroporto, sentindo os olhares de alguns passageiros que tinham testemunhado tudo. Alguns davam sorrisos discretos, outros apenas acenavam em reconhecimento. Mas eu não estava pensando neles. Minha mente ainda estava processando tudo o que aconteceu. Foi então que senti uma vibração no meu bolso. Meu celular. Peguei o aparelho e vi a notificação de uma mensagem. Um número desconhecido. Bom trabalho no voo. Pessoas como ela não aprendem fácil, mas hoje ela teve a lição que merecia. Mantenha-se seguro, franzi a testa. Quem teria enviado isso? Antes que eu pudesse responder, outra mensagem chegou. Dessa vez, um link. Cliquei. Era um vídeo, e não qualquer vídeo. Era a gravação completa do incidente no avião, já começando a circular nas redes sociais. O título: Passageira racista tenta humilhar agente do FBI e recebe a pior resposta possível. O número de visualizações subia rapidamente. Centenas de comentários pipocavam na tela. Isso foi lindo. Finalmente, alguém colocando racistas em seu devido lugar. A vergonha no rosto dela quando viu o distintivo foi impagável. Esse cara merece um prêmio. Agora quero saber o que aconteceu com essa mulher depois do pouso. Soltei um suspiro. Sabia que isso ganharia atenção, mas não esperava que fosse tão rápido. E então, mais uma notificação. Dessa vez, um e-mail oficial. Assunto: solicitação de contato. Departamento de Justiça. Meus olhos se estreitaram. Isso estava ficando maior do que eu imaginava. O que quer que estivesse prestes a acontecer. Aquela história ainda não tinha acabado.
Respirei fundo antes de abrir o e-mail. Agente, gostaríamos de uma conversa assim que possível. Há desenvolvimentos em andamento relacionados ao incidente no voo. Favor entrar em contato. Assinado por um nome que eu conhecia bem. Minha mandíbula ficou tensa. Isso estava escalando. Olhei ao redor do aeroporto. Nada parecia fora do lugar, mas agora eu sentia um peso diferente no ar. Peguei meu telefone e disquei. Aqui é o agente sobrenome. Acabei de receber o e-mail. O que está acontecendo? A voz do outro lado da linha soava séria. Você precisa ver isso pessoalmente. Estamos enviando um carro. Antes que eu pudesse responder, a ligação foi encerrada. Algo estava errado. Muito errado. 45 minutos depois, o carro preto parou diante de um prédio discreto, sem placas. Eu saí, ajeitei o paletó e entrei. Na sala de reuniões, um monitor já estava ligado. O que é isso? Perguntei. Um agente pressionou o play. O vídeo começou com as imagens do voo, mas então a gravação cortou para algo novo. Imagens de segurança do aeroporto. A mulher racista estava lá falando com um homem de terno escuro. Ele segurava um celular, mostrava algo para ela. Seu rosto estava tenso. Ele não parecia apenas um advogado qualquer. Quem é esse cara? Perguntei. O outro agente cruzou os braços. Achamos que ele tem ligações com um grupo extremista. Um que já está na nossa mira há algum tempo. Minhas costas ficaram rígidas. E ela? O agente pausou o vídeo. O homem misterioso. Entregava algo para a mulher. Um envelope. E ela o pegava com uma expressão que já não era mais de vergonha. Agora era pura fúria. O outro agente falou baixo, mas firme. Acredite, essa história está longe de terminar. A tensão na sala era palpável. Meu olhar permaneceu fixo na tela, processando aquela cena. A mulher, antes humilhada e exposta, agora parecia outra pessoa. O ódio em seu rosto não era apenas frustração, era algo mais profundo. Respirei, fundo, tentando juntar as peças. Conseguimos rastrear para onde ela foi depois disso. O agente ao meu lado assentiu e avançou o vídeo. A mulher saiu do aeroporto apressada, entrou em um carro preto sem placas e sumiu na noite. Placas falsas? Perguntei. Nem placas. O carro simplesmente desapareceu. Minha mente começou a trabalhar. Isso não era só uma passageira racista sendo repreendida. Isso era algo maior. Quero um dossiê completo sobre ela. Ordenei. Nome, histórico, qualquer conexão suspeita. Se ela está envolvida com algo maior, precisamos descobrir agora. O agente hesitou. Já temos algo. Ele deslizou um arquivo para mim sobre a mesa. Abri Margaret Delacroix. Um nome que não significava nada para mim. Mas as informações no documento, isso sim me pegou de surpresa. Filha de um ex-senador, família rica, conexões políticas poderosas. E o mais importante, envolvimento em eventos financiados por grupos de extrema-direita. Você está me dizendo que eu acabei de colocar um alvo nas minhas costas? Perguntei, fechando a pasta. O agente me encarou sério. Não só nas suas. No momento em que aquele vídeo viralizou, você se tornou um símbolo. E eles... Ele apontou para a tela congelada no rosto furioso de Margaret. Não, vão deixar isso barato. Minha mandíbula travou. Eu sabia que aquilo não terminaria no avião, mas agora eu estava no meio de algo muito maior do que imaginava. E recuar não era uma opção. Saí da sala de reuniões com a mente fervendo. O cheiro de café frio e papel velho do escritório parecia mais intenso do que o normal. Eu sabia que, a partir daquele momento, cada passo que eu desse teria que ser calculado. Peguei meu celular e chequei as mensagens. O vídeo continuava viralizando. Milhões de visualizações, milhares de comentários. Esse agente é um herói. Precisamos de mais gente como ele. Espero que essa mulher seja presa. Mas entre os elogios começaram a surgir mensagens diferentes. Você não sabe com quem mexeu. Isso vai custar caro. Você fez um inimigo perigoso. E então, uma última mensagem, sem remetente, apenas 2 palavras. Te observamos. Meu sangue. Gelou por um segundo, mas logo forcei um sorriso. Ótimo. Deixe-os observarem. Eu também estou.
Respirei fundo, tentando manter a calma. Eu sabia que estava no jogo agora. E não era só um jogo de internet. Era algo real, perigoso. Peguei o telefone e liguei para um contato de confiança. Preciso de informações sobre Margaret Delacroix. Quero saber onde ela está agora. A voz do outro lado da linha não perguntou nada. Apenas respondeu. Vou ver o que consigo. Te ligo em 30 minutos. Desliguei e olhei ao redor do prédio. Meus instintos gritavam. Será que eu já estava sendo vigiado? De repente, uma vibração no bolso. Nova notificação. Um vídeo. Pressionei o play. Imagem granulada. Câmera de segurança. Um estacionamento subterrâneo. Margaret Delacroix estava lá, andando apressada. O homem de terno escuro a seguia. Ele entregou um telefone para ela. A mulher atendeu e, mesmo sem áudio, eu podia ver seu rosto mudar. Primeiro surpresa, depois um sorriso. Ela disse algo. O homem ao lado dela assentiu. O vídeo cortou para preto e então um texto apareceu na tela. Ela já sabe onde te encontrar. A sensação de perigo me atingiu como um soco. Olhei ao redor. Cada rosto estranho parecia suspeito agora. Isso não era mais só um incidente racista em um avião. Isso era guerra e eu precisava estar pronto. E aí, depois de tudo isso, você ainda acha que o racismo não existe? Infelizmente, essa história prova que ele está mais presente do que nunca. Vamos fazer barulho. Comenta aqui embaixo. Racismo não é opinião, é crime. Quanto mais comentários, mais essa mensagem se espalha. Mostre que você não compactua com isso. Deixa o like se você acredita em respeito e igualdade. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais histórias impactantes como essa. Compartilha esse vídeo para abrir os olhos de mais pessoas. Juntos a gente faz a diferença.